Graça e paz. Estamos chegando agora no final do devocional Mulheres Improváveis, capítulo 11. É um livro curtinho, pequenininho, mas com muito aprendizado e muito gostoso de se ler. Aqui no capítulo 11, ele indaga uma pergunta: arco ou flecha? O que nós somos? O que será que nós estamos sendo, né? Nesse momento? Será que nós estamos sendo arco na vida de alguém? Ou será que nós estamos sendo flecha? Ele traz aqui pra gente algo que mais parece uma oração do que uma introdução. Lindas palavras que ela usou aqui. Toda flecha precisa de um arco. Onde quer que haja um arco, existe uma flecha voando em direção ao seu propósito. Os arcos são raros. Vejo tantas pessoas travadas, tantas pessoas sem rumo, precisando ser lançadas ao seu destino. Vejo também arcos resistentes às dobras de Deus. Sim, um arco precisa ser dobrado e estar maleável às novas configurações de Deus. A flecha do propósito ao arco. O arco potencializa o propósito da flecha. Por isso precisamos de arcos, precisamos de pessoas que se deixaram ser dobradas, que se submeteram aos processos de Deus para a formação de um coração impulsionador. Deus está levantando arcos em nossa nação. Todo arco um dia se sentiu perdido no meio do processo. Ficou um tempo sem entender o período de ser dobrado para lançar flechas. O retrocesso muitas vezes é um convite a esse lugar de reconstrução. As flechas são polidas, mas os arcos são dobrados. O que define um arco é sua eficácia, e quando ele deixa Deus tratá-lo, quanto mais arcado, mais eficaz. Os arcos são raros, por isso são tão preciosos. Quando consideramos a vida e a trajetória de Paulo, concluímos que o apóstolo foi um grande arco. Antes disso, porém, Paulo foi uma flecha lançada por Ananias e Barnabé. Isso nos faz pensar em círculos de relacionamentos, por meio dos quais nós mesmos fomos lançados para cumprir o propósito ou a vontade de Deus para nós. É maravilhoso saber que Deus escolheu nos usar como instrumentos para tocar corações. Ele não nos excluiu, mas nos deu o privilégio de sermos cooperadoras de sua obra na vida das pessoas. Como flecha, Paulo precisou ser lançado até que chegou o tempo de ser arco na vida de alguém e lançar Timóteo, seu filho na fé, rumo ao destino de Deus para ele. A vida com Deus é pautada por etapas e níveis. À medida que crescemos no Senhor, avançamos também no cumprimento dos propósitos de Deus e frutificamos onde Ele nos plantou. Para descobrirmos se somos arcos ou flechas, precisamos conhecer um pouco sobre cada característica. Uma por uma. Por muitas mulheres são flechas que precisam ser lançadas. Desde o primeiro tenham um discernimento de sua função. Em Salmo 127, Salmo 127, versículo 4, versículo 5 diz assim: como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O arco, ele precisa saber o tempo certo de ser pessoa que lança a flecha para o seu destino, ou seja, de impulsionar alguém. Já as flechas precisam compreender que
deverão estar alternadamente em 3 ambientes. Uma hora vai ter que estar na aljava, quer dizer, guardada. Outra hora, ele vai precisar estar no ponto de mira ou rumo ao alvo que foi determinado por ela. O tempo de estar escondido na aljava é necessário e fará parte da trajetória de toda flecha escolhido pelo Senhor. Creio que Deus tem cumprido essa profecia e ainda levantará e lançará muitas flechas escondidas aqui. Para muitas flechas que se sentem perdidas, caídas no chão e sem propósito, Deus devolverá o propósito por meio de arcos específicos que ele usará para lançá-las ao destino certo. O arco também tem características e processos peculiares. Ele também é escondido para ser dobrado, sofrendo uma transição. Assim como o nosso desenvolvimento e crescimento, eles também passam por diversas transformações. O arco vê o que a flecha desconhece. Está sempre apontando para o destino da flecha, porque sua visão é antecipada. Igualmente, muitas mulheres estão sendo levantadas para ministrar ao coração de outras mulheres. O que elas, como arcos, nas mãos do arqueiro, já viram sobre as flechas que Deus deseja lançar. Deus está levantando arcos e flechas neste tempo. Portanto, devemos discernir os tempos, pois sempre transitamos entre o arco e flecha na vida das pessoas. Em alguns momentos somos arcos, em outros somos flechas, mas em todo o tempo Deus deseja contar conosco e nos unir ao que Ele está fazendo. Arcos são mães e pais espirituais, e como precisamos deles. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, diz assim: escrevo como um pai, meus filhos. Amo vocês e quero que sejam adultos, não crianças mimadas. Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para o que vocês têm feito de errado. Mas não há muitos pais dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. Foi quando Jesus me levou a proclamar a vocês a mensagem de Deus que eu me tornei pai de vocês. Olha que mensagem linda! E aí a gente finaliza aqui com uma pequena introdução, que na verdade seria também, podemos dizer, um texto de finalização mesmo. Mudar dá medo, mas deveríamos ter medo de ficar no mesmo lugar. Para abraçar a vontade de Deus, precisamos soltar a nós. Para estar onde Deus quer que estejamos, precisaremos abrir mão de onde gostaríamos de estar. Quantas vezes falamos para Deus que queremos viver os sonhos e propósitos dele? Nesse caminho, a renúncia será sua amiga inseparável. Ela causa dor, desconforto, mas liberta automaticamente para cumprir o nosso chamado. A renúncia é uma pressão interna e as pessoas nos amadurecem. As pressões liberam azeite, liberam a unção e a favor do Senhor sobre nós. A forma de lidarmos com as pressões define o nosso destino e o fluir do Espírito na nossa vida. Em Salmos 2, versículo 8 diz assim: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e aos confins da terra como tua propriedade. Deus ama você, Deus me ama, Ele ama a todos nós. Ele deseja salvar a todos nós. Todos nós Ele quer que voltemos ao nosso lar, que não é nessa terra, e sim as regiões celestiais. O Senhor, Ele deseja salvar aquele que a gente, quando olha, não quer salvar. Por muitas vezes nós não queremos salvar o ladrão, o bandido, o torturador, mas o Senhor quer o coração deles também. E muitas vezes nós precisamos de ser arcos, nós precisamos impulsionar, ajudar as pessoas, apoiar as pessoas, porque elas não conseguem sozinhas.
Às vezes são tantas coisas ali dentro dela que ela tem guardada, são tantas situações mal resolvidas, são tantas dores, tantas decepções que tem ali dentro do seu coração, que o medo de caminhar pode paralisar. E cabe a nós, com o entendimento sobre o respaldo do Senhor, a ajudar essas pessoas. Amém?